aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que seja porque aqui tá tudo ótimo. Se você é novo no canal, meu nome é Beatriz e bem-vindos a mais um vídeo deste canal Hey Bia. O vídeo de hoje, como vocês podem ver pelo cenário, quando eu venho pra esse cenário a gente vai falar do quê? Livros. Então o livro de hoje é uma grande resenha de uma trilogia que é Amor e Livros. Então já se inscreva no canal, ativa as notificações pro YouTube te entregar os vídeos, já deixa um like nesse vídeo, comenta aí o que você achou dos livros sem spoiler, porque essa resenha vai ser sem spoiler, então... E é isso, interajam com o vídeo, pro YouTube entregar o vídeo pra vocês, que às vezes vocês são inscritos em muitos canais e o YouTube só entrega os vídeos dos canais que você interage mais com os vídeos. Então bora lá, vamos falar dessa trilogia aí. Eu li ela no fim de 2021, tenho colocações pra fazer. Lembrando, de novo, vai ser uma resenha sem spoiler, então se você não leu ainda e quer uma opinião do que eu achei e tudo mais, então é isso. Então é uma trilogia chamada Amor e Livros, composta de 3 livros, que é o Amor e Gelato, Amor e Sorte e Amor e Azeitona. Eu me interessei por essa trilogia, primeiramente, porque estava um pouco hypada o primeiro livro, né, que é o Amor e Gelato. E segundo, o que me fez querer ler mesmo foi porque eu vi em um dos vídeos da Carol Pinheiro, ela falando um pouco sobre a sinopse do livro, porque até então eu não tinha parado pra ler a sinopse do livro, então eu não sabia do que se tratava, então ela era uma meta dela ler esse livro, então ela também não tinha lido, aí ela contou um pouco da sinopse, eu falei, interessante, e eu já sou fã da Carol, ela me influencia de verdade, a Carol Pinheiro, então, né, eu falei, também quero ler pra ver o que eu vou achar. Então no primeiro livro, a gente tem a Lina, que é a protagonista, e eu vou contar um pouquinho a sinopse aqui, sem spoilers. E a Lina, ela acabou de passar por uma perda muito grande na vida dela. Ela perdeu a mãe dela por câncer. E um dos últimos desejos da mãe dela foi que ela fosse para a Itália, conhecer esse grande amigo da mãe dela, que se chama Howard, e passar um tempo lá. Então ela vai pra Itália, meio que contra a vontade dela. Ela tá meio tipo, gente, o que eu vou fazer lá? Tô morando na casa da minha melhor amiga, que é a Eri. Mas aí a avó dela dá um empurrãozinho e falou, é o que sua mãe queria, então vai, aproveita, não sei o quê. E ela vai pra lá, e aí a mãe dela, né, manda ela pra Itália, porque a mãe dela já fez a faculdade ou um curso? Não sei, a mãe dela fez um curso de fotografia lá, então a mãe dela tem uma história na Itália. E aí ela começa a descobrir algumas coisas sobre a mãe dela, os lugares que a mãe dela passou, quem eram os amigos da mãe dela lá, e histórias mais profundas, que eu não vou dar spoiler aqui. E ela faz uma amizade lá com uma outra pessoa, com um outro menino que também é dos Estados Unidos. Esqueci de falar isso, né? A Lina é dos Estados Unidos. Esse meio que vizinho dela, mora perto dela, é dos Estados Unidos, é metade italiano, metade estadunidense. Então ele consegue falar inglês com ela e apresentar ela para outros lugares turísticos e tudo mais. Essa é a história, é tudo que eu posso falar sobre essa história. Segundo livro, Amor e Sorte, a gente vai ter como protagonista a Eri, que é a melhor amiga da Lina. A Eri, ela vai pra Irlanda pro casamento da tia dela e acontece uma treta ali com o irmão dela, e eu não vou falar o motivo, mas acontece uma treta ali, e depois daquela viagem ela ia pra Itália visitar a Lina. Então a mãe dela fala que ela joga futebol nos Estados Unidos, né, lá na escola dela. E pra ela é muito importante o esporte, e ela fala que se ela não fizer as pazes, né, se não conviver bem com o irmão dela, que ela acabou de brigar, ela vai ter que sair do time de futebol. A few moments later. E aí ela embarca numa jornada por alguns lugares junto com o irmão dela, e tem um crossover com a Lina aí. Ela encontra a Lina em algum momento aí dessa história. Terceiro livro, Amor e Azeitonas, que é o mais recente que eu li. Ele conta a história da Olive, ou Liv, como ela gosta de ser chamada. Ela também mora nos Estados Unidos, ela tem um namorado lá, e ela também tem uma história familiar, né? Todos esses livros têm alguma questão familiar, e ela foi abandonada pelo pai dela quando ela era pequena, e o pai dela é grego, e o pai dela começou a mandar alguns cartões postais pra ela, e ela é muito ressentida disso que aconteceu, assim, ela não consegue entender direito o porquê daquilo, sabe? Ela tem muita mágoa, e chega um determinado momento, e a mãe dela fala assim, amada, seu pai tá te chamando pra ir pra Grécia. E ela fica tipo, eu não vou pra Grécia, tipo, o que eu tenho a ver com meu pai, sabe? Meu pai me deixou. Mas ela sabe que com a mãe dela ela não vai ganhar o argumento. Então ela embarca no avião
e vai pra Grécia. O pai dela é muito entusiasta da história da cidade de Atlantis. Ela vai pra ilha de Santorini, na Grécia, e a hipótese do pai dela sempre foi, né, desde quando ela era pequena, de que Santorini é a ilha perdida, né, a ilha escondida de Atlantis, é onde fica, né? E ele gosta, ele é muito engajado nessa história e tudo mais, e ela vai pra lá, mas ela vai mesmo com a mágoa, mesmo com tudo, e ali ela vai, enfim, retomando o contato com o pai dela. Esse terceiro livro, ele não é conectado com a história dos dois primeiros. É uma coisa que me incomodou muito. Esse terceiro livro não tem nada a ver com a história do primeiro e do segundo, e se tiver a ver, eu perdi. Não achei a conexão. Não sei quem é essa personagem na vida da Lina e da Eri. Eu acho que elas não se conhecem, não tem conexão, elas não são nem do mesmo lugar. E no fim de Amor e Sorte acontece uma coisa que eu queria saber o desdobramento, eu queria saber o que ia acontecer depois, sabe? Eu queria que esse fim se cruzasse com algum ponto do terceiro livro, e isso não acontece, então eu fiquei muito incomodada. Tipo, o terceiro livro tem uma história por si próprio, assim, tipo, independente de todo o resto, então pra mim não fez muito sentido, já que é uma trilogia. E essa trilogia, eu achei que fosse ser tipo aquela Ana e o Beijo Francês, eu já falei dele aqui no canal, dessa trilogia. Ana e o Beijo Francês, aí tem Lola e o Garoto da Porta ao Lado, da Casa ao Lado, alguma coisa assim. E Ayla, Feliz para Sempre, alguma coisa, Happily Ever After. Que são histórias independentes, mas que tem personagens que se cruzam e que é legal ler numa certa ordem pra você não tomar spoiler. Eu gosto disso, gostei disso. Então era isso que eu tava esperando pra essa trilogia, o que aconteceu no primeiro e segundo livro, mas não no terceiro. Mas um ponto em comum de todos os três livros é que eles se passam em algum lugar da Europa. Todos os protagonistas estão viajando, né, pra algum lugar. E a primeira protagonista, que é a Lina, né, foi pra Itália. A Eri está na Irlanda. E a Olive está na Grécia. E uma coisa muito legal da narrativa dessa autora é que ela é bastante detalhista. O que foi incrível em alguns momentos dos livros e ruim em outros. Foi incrível porque, como ela dá muitos detalhes, ela te teletransporta para aquele lugar. Então eu sinto que eu conheci um pouquinho da Itália, do lugar onde a Lina ficou. Conheci um pouco da Irlanda e pelos lugares que a Eri passou. E conheci a ilha de Santorini, sem nunca ter ido. Eu conseguia visualizar o ambiente, como elas estavam, pela riqueza de detalhes e descrição que essa autora tem. E era ruim em outros momentos porque outras coisas que não eram os locais, em alguns outros momentos, né, como tinha essa riqueza de detalhes, às vezes eu ficava um pouco cansada, tipo, parece que a história não tá andando porque tá descrevendo demais. Então assim, eu tive esse sentimento ambíguo com essa riqueza de detalhes, mas no geral foi ótimo porque você sente o ambiente, você entende, parece que você está visualizando o ambiente, muito legal. E você entra bastante na psique das personagens, assim, porque você entende bastante como elas estão pensando. Faz parte da escrita dessa autora. Outro ponto em comum que tem nesses três livros é um romance slow burn, inserido na narrativa, inserido ali na história. E pra quem não sabe, romance slow burn é um romance aquele que vai indo, aí você acha que vai, mas não vai, e tem um cu doce no meio, tem um negócio, vai acontecendo. Isso fica mais claro na primeira história, que é a da Lina, né, que é o Amor e Gelato, e na última história, que é Amor e Azeitona. Na segunda tem esse romance, mas ele não tem um grande desfecho, você percebe ali uma química no ar, mas ele não tem um grande desfecho. Por isso que eu queria ver algum crossover dessa segunda história com o terceiro, pra ver se tinha algum desfecho, pra ver como estariam juntos ou não no futuro, não sei como teria desenrolado as coisas. Então, basicamente é isso. Essas são minhas considerações sobre essa trilogia. No geral, eu gostei muito da leitura, né? Eu gostei da narrativa, da escrita dessa autora. São livros, assim, muito gostosinhos de ler, assim, sabe? Tratam de uma temática um pouco mais profunda de ressentimentos, de dores, assim, que são mais pesadas, assim. E é muito legal também porque você se teletransporta por esses lugares, né? Então eu fiquei com muita vontade de conhecer esses três lugares, assim, e visitar os lugares que elas foram, comer as comidas que elas comeram, ter as visões, né? Porque elas, enfim, viram paisagens e lugares. Eu fiquei com muita vontade de fazer aquele mesmo trajeto que elas fizeram, assim, conhecer os mesmos lugares. Estou ansiosa para ler outras coisas da autora, que não seja essa trilogia. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Temos outras resenhas aqui no canal, uma playlist só de resenhas sinceronas.
Deixa seu comentário aqui o que você achou desse livro, se você quer ler, se você já leu e o que achou. Me siga nas redes sociais. Um beijo. E até o próximo vídeo.